chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, meus senhores, segunda-feira, à altura falamos aqui de basquetebol, temos muita coisa para falar. E, Ricardo, já entraste no espírito de Natal ou ainda não cresceu em ti esse espírito de Natal? Eu preocupa-me isto, pá. Olha, devo dizer-te, em primeiro lugar, gosto do teu hoodie. Isso Dos é Nuggets, né? uma vénia à equipa do MVP, não é? Sim, já vamos falar sobre isso. Sabes que eu comprei esta camisola, eu diria meses depois deles darem-nos o sweep aqui há uns anos. E eu pensei, olha, Muito bem. vou comprar, para mostrar Junta-te a eles. Se não podes Exatamente. vencê-los, junta-te a eles. Pois não. Olha, por falar em espírito de Natal, este fim de semana tive a oportunidade de visitar a belíssima vila de Alenquer. Ok. E eu não sabia, fiz lá um tour pela cidade, uma visita guiada, e aquilo é num vale, passa o rio pelo meio, e sofreu umas cheias na década de 60 e Estou a foram tentar cheias. perceber onde é que está. Sim, sim. Morreram cerca de 700 pessoas. Na Epá. altura, o Salazar não deixou que se dissesse que morreram mais de 400. Portanto, tudo o que era calamidades, 400 era o limite, para informação para o estrangeiro não passasse que Portugal podia acontecer coisas que matassem muita gente. Mas gostei muito de saber que fazem ali um presépio. Há um presépio. Eu sou agnóstico, portanto não tenho nenhum tipo de convicção, mas contaram-me ali a história do presépio de Alenquer. Depois das cheias de 63, julgo, houve ali o povo juntou-se que fez um presépio de madeira, umas figuras gigantes que pintaram à mão, um mestre de belas artes dali da localidade, e colocaram lá nas montanhas, a simbolizar a entreajuda das pessoas para depois reconstruir aquilo que tinha sido destruído. E foi muito curioso, porque foi-me explicada pela primeira vez a história do presépio e a história de todas as figuras do presépio. Todas? Todas, inclusive os reis magos, os animais, não sei o quê, e aquilo achei piada à história que está por trás da criação do presépio, e senti-me quase imbuído do espírito do Natal. Ok, já não é mau, já não é mau. Quase. Portanto, tu e o Chico vêm cá na segunda-feira e vamos gravar, não é? Vamos gravar, mas vamos eu sozinho em casa, porque eu preciso que tu entres no espírito. Mas, portanto, foste a Alenquer... Kevin! Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Não é isso, não digas isso como é isso, né? De género... não, a sério. Eu sou capaz de saber as falas do Sozinho em Casa 1 todas de trás para a frente. Deve ter visto esse filme milhares de vezes. Fico preocupado se alguém não souber. Isso é que me preocuparia. Portanto, aprendeste todas as figuras. Eu tenho que aprender também. É verdade. Sabes que, portanto, tu és agnóstico, né? E eu não tenho nenhuma consideração sobre a religião. Nenhuma mesmo. E uma das razões pelas quais eu não tenho, e vou-te confessar isto aqui, é porque eu fui expulso da catequese. Pois, já me tinhas contado essa já tinha história. contado, fui expulso Mas podes da catequese. partilhar com as pessoas lá em casa. Eu fui, se calhar já contei aqui no podcast, eu fui expulso da catequese porque a meio não sei se era da missa ou da... O que é que tu fizeste? É assim, eu terei mandado a catequista dar uma volta. Se calhar não com estes termos, se calhar com uns Cs pelo meio. E ela não gostou, expulsou-me da catequese. E eu, pronto, olha, a partir daí nunca mais fui à catequese. E então, estamos a falar aqui de terceiro ano da escola, para tu veres como eu era em criança. E então, não sei, a religião passou um bocadinho ao lado. Portanto, mas gosto do Natal, gosto do espírito do Natal, o que é um contrassenso, mas olha, é o que é. Vamos ver como é que corre este. Olha, por falar em Natal, estas 2 semanas que aí vêm vão ser muito estranhas a nível de calendário. Já reparaste no calendário? Vamos ter muitas noites onde vamos poder relaxar. É verdade. Logo hoje só temos um joguito. Estava há pouco a montar as minhas equipas da Fantasy para esta semana e estava a estranhar nisso, e estava a pensar, mas será que ainda não foram introduzidos aqui os jogos que faltam? Há alguns jogos que ainda não foram. Pois. São 2 jogos que faltam.
Pois sim, mas achei Está estranhíssimo e fui ver o estranhíssimo. calendário de facto e há pouquíssimos jogos esta semana. Vamos sentir um bocadinho Falta, essa é verdade. ressaca, Olha, falta. hoje posso já dizer que vou dormir muito. Hoje não vou ver os Knicks com os Raptors, peço desculpa. Pois, Hoje não vou. é verdade, Vou-me é guardar para verdade. amanhã para a NBA Cup. Como é, Olha, como antes é de que tu irmos não a gostas de ver o espetáculo Davion Mitchell? Davion Mitchell e o Magobo, mas Sim. mas não regressou aquela. Olha, mas antes de irmos à NBA, tu tens que fazer uma correção de uma coisa que disseste na semana É passada. verdade, é verdade, é verdade. Pois. Ainda bem que me lembras, porque no último episódio, enfim, cometi um erro, porque fiz Crasso. referência às participações de Portugal em europeus de basquetebol, e fiz apenas referência às 2 participações mais recentes, 2007 e 2011, e pura e simplesmente, porque acontece-me sempre, nem me lembrei, porque nunca me lembro da participação de 1951, em que Portugal esteve, ainda No tempo Portugal de estava a dar os Salazar, primeiros passos. curiosamente. Portugal estava a dar os primeiros passos no basquetebol, portanto não havia grande, enfim, não era uma modalidade ainda muito significativa, mas já havia federação, a federação tinha sido fundada em 1927, e Portugal esteve presente nesse europeu de 51 em França, ficou em 15º lugar entre 18 seleções, enfim, perdeu todos os jogos na altura por diferenças bastante grandes, 40, 50 pontos, mas foi de facto a primeira experiência internacional portuguesa, da seleção portuguesa, e portanto fica aqui o meu meia-culpa, o bater no peito, não é? Como os jogadores quando fazem o turnover, Exatamente, exatamente. batem no peito e voltam para trás, pedem sorry coach, e portanto é isso que eu estou a fazer aqui. Gostei. Na verdade, os 2 mais recentes foram aqueles que, enfim, são os únicos que me estão na memória, na verdade, não me lembro do outro de 51, era muito novo, É, mas o Nuno Marçal estava também a começar nessa altura, ainda participou nesse. grande Nuno É, Marçal. Nuno Marçal. Tu chegaste a ver o Marçal ou não? Como assim? Cheguei a ver? Em que sentido? Ver jogar? Ver jogar? Claro, estás a Ainda o brincar. viste a jogar no Maia, ainda o viste a jogar no Maia. Tu és muito novo, Ah, pá, tu és muito muito novo. novo. Oh, meu amigo. Eu já tenho que apontar as coisas, pá. Pois. Deixa de chegar aos 50, depois logo me Jesus. dizes. Estou quase a fazer anos, se me quiseres oferecer alguma coisa. Quando é que Falta. fazes anos? Ora, hoje é dia 9, falta exatamente um mês menos um dia, portanto 30 dias. 8 de janeiro. 8 de janeiro. 8 de janeiro. Muito bem. É uma quarta-feira e aceito contribuições. Aceito tudo. Aceito tudo. Muito Olha, bem, muito bem. Vou tomar nota. toma nota, exatamente. Olha, deixa-me então. Portanto, feita essa correção, 1951 deve ter sido uma competição brutal, mas realmente preto e branco a gente não se lembrava. Do que nos lembramos é de que já começou a época na NCAA, já começou há um mês e pico, e temos vários portugueses e portuguesas a fazer a sua caminhada. Naturalmente o Ruben Pereira é o que tem mais visibilidade, mas também não está a jogar particularmente muito. Ricardo, o que é que, ao final do mês, o que é que tens aí de destaques da nossa NCAA? Olha, vou começar com 2 notas negativas, porque são notícias recentes. 2 jogadores portugueses que vão ficar de fora toda a temporada. A Filipa Uhum. Barros, que reagravou a lesão que sofreu já em março, num dos últimos jogos da temporada passada. Ela acabou por não jogar na March Madness por causa disso. Foi Uma entorse grave ela num lesionou-se nos tornozelo. festejos. Nos festejos, exatamente, Ela exatamente. esteve aqui connosco e Exatamente, ela exatamente, contou-nos ela essa partilhou história. essa história ao 0-0, com o 0-0, exatamente. Depois ela foi chamada à seleção, para o verão, e acabou por reagravar na seleção, acabou por não ter participação nas seleções durante o verão, e agora retomou a época, enfim, fez tratamento, retomou a época, participou em 2 jogos no início da época, com participações muito modestas, e eu falei com ela na altura e ela disse-me que não estava bem, Uhum. aquele pé tinha torcido e continuava com muitas dores, jogava e tinha muitas dores, tem uma contusão óssea, E e estava a portanto jogar. vai precisar de parar mesmo, e a Universidade dela, a California Baptist, pediu o regime de medical red shirt, portanto, para ela Uhum. poder, apesar de ter jogado 2 jogos este ano, poder não contar este ano para a sua elegibilidade, e assim pode ficar mais um ano na universidade, e este ano não conta. Portanto, é uma notícia triste para a Filipa, porque estava a jogar muito bem no ano passado, Uhum. ela era a melhor jogadora da equipa, e portanto era um ano em que ela queria continuar essa sua afirmação. O Pedro Santos
que no ano passado brilhou no Imortal, sobretudo na Pro Liga, embora também tenha jogado muito na Liga Betclic. O Pedro Santos fez um grande europeu de sub-20 Divisão B, chegou a fazer 37 pontos numa vitória de Portugal contra a Grã-Bretanha. Só que infelizmente ele ia estrear-se este ano na NCAA, está nos Estados Unidos, está no Tennessee, na Universidade de Tennessee of Martin. Só que um problema burocrático com a sua inscrição, relacionada com questões do secundário do colégio onde ele estava no Porto, fizeram com que não fosse aceite a sua elegibilidade para este ano. E, portanto, Ei, coitado. infelizmente vai ficar um ano parado. Ele ainda tentou ver se conseguia voltar para cá e ficar cá a jogar, estudando à distância, mas como é obrigado a Pois. fazer estudo presencial, está lá, pode treinar, está a estudar, mas não pode jogar. Mas foi-lhe atribuído também o ano de red shirt, Boa. nesse caso não médico, mas normal, e portanto ainda pode fazer mais 4 anos se assim entender. Portanto, começamos com essas duas notas menos positivas. Fala lá São coisas dois jogadores. positivas agora, não? Agora vamos ao positivo, quer dizer, vamos falar um bocadinho do Ruben Prey, que de facto não é o que tem mais visibilidade, mas tem tido pouca visibilidade dentro de campo. O Rick Pitino está a fazer-lhe a vida difícil, é um rookie, ele não gosta de dar muito tempo aos rookies, mas aos poucos ele está a ter alguns minutos aqui e ali. Ainda não houve nenhum jogo em que passasse dos 8 minutos, portanto pouca participação do Ruben. Mas já entra, não entra só em garbage time, entra ali com o jogo competitivo, com o jogo importante, como numa fase importantes do jogo, e tem contribuído sobretudo em termos defensivos. Ofensivamente a bola quase não lhe chega, porque são muitos jogadores com muitos ball handlers que a equipa dele tem, e portanto é difícil para ele ainda ter impacto ofensivo, mas defensivamente a sua capacidade de trocar, de defender múltiplas posições, a sua envergadura muito grande, acaba por dar bons contributos. Tem havido muitos elogios aos poucos minutos que ele tem tido. Outro grande nome este ano é a Clara Silva, de Kentucky. Uhum. Muito bem a época, fez ali 3 jogos iniciais muito bons, acima dos 20 minutos, fez 6 abafos no seu primeiro jogo, se não falhou um único lançamento, teve uma estreia absolutamente perfeita, depois deu continuidade a isso no segundo e no terceiro jogos e de repente saiu da rotação, ou basicamente passou a jogar 4 minutos aqui, 8 minutos ali. Entretanto, já li várias declarações do treinador a dizer que ela está ainda a adaptar-se à velocidade da NCAA, portanto está a ter algumas dificuldades a adaptar-se à velocidade da NCAA, Ninguém e que diria. precisa de ser mais mazinha, porque a Clara é um doce de miúda, e talvez uma das áreas que ela tem que melhorar é a fisicalidade. Para uma miúda que tem 1,98 m, que pode ter tantas vantagens perto do cesto, hum, não gostar de usar o físico, fugir um bocadinho ao contacto, pode ser um problema. E ela foge um bocadinho ao contacto, sempre fugiu, ela própria assumia isso numa entrevista que me deu há relativamente pouco tempo, dos seus 5 anos passados em Málaga, no Unicarra, e ela dizia que isso era uma coisa que ele tinha que crescer. Eu já vi vídeos este ano dos treinos de Kentucky, em que o treinador a obriga, em drills de 1 contra 1 contra os adjuntos, a obriga, se ela marcar, obriga a fazer o festejo do too small. Que é para ver se ela ganha um bocadinho de arrogância. Portanto, vê lá. E aquilo custa-lhe imenso, porque não é o perfil Pois. dela. Não é o perfil dela. Mas ela está nessa fase de crescimento. Tem que se adaptar a isso, mas é uma miúda que tem um potencial incrível, Incrível, sim. e que vai certamente dar boa conta de si. De resto, estou a gostar muito da dupla Ana Barreto Magda Silva em Queens. Estão bastante bem. A Magda, entretanto, já assumiu a titularidade também. Estão as duas a jogar como titulares em Queens. Aliás, hoje, esta noite, estamos a gravar isto segunda-feira, esta noite, a Clara Silva de Kentucky recebe a Magda e a Ana Barreto de Queens. Vai ser um jogo interessante. Ainda não vimos muitos jogos porque estão fora da rotação, estão no seu ano de adaptação. A Emma Karim em Hofstra, a Fatoumata Diallo em Mississippi, a Rita Nazário em St. Louis. Poucos minutos para a Maria Andorinha em St. Peters, o Iago Stanback também não está a jogar, o Diogo Seixas mudou de universidade, começou a titular, entretanto já está como suplente e a jogar menos. Mas entre as estreantes, destaque para a Joana Magalhães em New Mexico, está como titular e está a jogar minutos consideráveis para alguém que acabou de chegar à Liga, à NCAA. E os grandes destaques que vou fazer deste início de temporada são as duas Ineses, a Inês Betancourt
em Gonzaga, ela mudou de Connecticut para Gonzaga este ano, está a jogar como titular, fez esta noite o primeiro jogo como suplente, mas tem estado a jogar sempre como titular, apesar de andar a perder algumas bolas, talvez a mais do que deveria, está a ser ali a base da equipa de Gonzaga, que é uma equipa super competitiva e está a jogar bem, mas a jogadora o português, homem ou mulher, que mais tenho gostado de ver neste início de temporada é Inês Vieira, a base de Utah, está a fazer um grande arranque de temporada, já ganhou uma distinção individual porque fizeram um torneio nas Ilhas Caimão e ela ficou na All Tournament Team pelos seus esforços defensivos. Ela é uma grande defensora, a sua alcunha é mosquito, ela não para um segundo. E tem uma curiosidade, o TAI este ano, julgo, se não estou enganado, tem 8 vitórias, 2 derrotas. As 8 vitórias é tudo jogos em que a Inês faz pelo menos 5 assistências. Portanto, nas 2 derrotas ela fez 4 assistências, sempre que ela faz 5 ou mais assistências, o Tá ganha. Portanto, é darem a bola na mão e deixarem-na decidir. Ela foi muito elogiada pelo treinador. Foi curioso porque logo no início da temporada, já com a temporada em andamento, a treinadora da Inês em Utah foi contratada pelas LA Sparks, da WNBA. Vai ser a treinadora principal das Sparks. E ela ficou sem treinadora e o adjunto assumiu a equipa. E o adjunto, que agora é treinador principal, já veio dizer que a Inês é o heartbeat of the program, é o bater de coração daquele programa, é a alma daquele programa e tem estado de facto a jogar muito bem, mas fica aqui uma saudação para todos os portugueses que estão a jogar lá fora, em especial para estes que estão nos Estados Unidos. São quase 30. Uma vez tentei explicar aqui na relação a um grupo de gente como é que funcionava a vertente financeira, como é que era uma distribuição da NCAA e eles não estavam a acreditar. Eu tive que lhes mostrar o regulamento para eles perceberem que a competição que gera mais dinheiro, se calhar nos Estados Unidos, a seguir à NFL, não paga, ou não pagava. Agora já há ali algumas exceções. Mas muito bem, estamos aí fortíssimos na NCAA. Vamos ver até quando é que o Ruben Prey se começa a mostrar com mais importância, que para nós seria muito interessante, especialmente olhar já para a possibilidade de estarmos no próximo campeonato da Europa. Poderia ser, se ele tivesse a jogar mais minutos, poderia ser algo interessante. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, da NCAA passamos para a NBA e nós, na semana passada, não foi um tema do podcast, mas por alguma razão acabámos lá, e tu dizias-me que se a temporada terminasse hoje, o Jokic era o MVP. E eu diria que achava que não, porque ele estava na altura, se não estou em erro, ele estava em zona de play-in, estaria ali pelo 8º, 9º lugar, já não me lembro em que lugar é que eles estavam. O que é certo é que, entretanto, passou uma semana e passou um fim de semana onde ele, em 2 jogos, fez 105 pontos, ou qualquer coisa assim do género. 104, sim. 104 pontos. É verdade que perdeu com os Wizards, o que não deixa 30 de e ser. tal ressaltos. 30 e tal ressaltos, 20 e poucas assistências, se não estou em erro, roubos, blocos, o normal do Jokic. O normal. É, o normal do Jokic. Curiosamente, vi um dado estatístico muito interessante, que esta época que ele está a fazer a nível de pontos por jogo e percentagens, 50, 40, só um jogador na história da NBA é que fez. Mais de 30 pontos, 50 de campo e 40 de 3. Sabes quem foi? Só pode ser um de 3. Vem-me 3 nomes à cabeça. Ok. Vem-me Steph, mas não sei se fez 30 pontos por jogo. Ok. Vem-me... Não, Steve Nash nunca fez 30 pontos por jogo. Portanto, só pode ser ou Steph ou Kevin Durant. Ok. Um dos dois. Foi o ano de MVP unânime de Stephen Curry. Ora bem. Portanto, o que o Jokic está a fazer, há uns anos valeu MVP unânime Steph Curry. A diferença era que o Steph Curry era líder do Oeste e o Jokic, apesar deste fim de semana brutal, fez um fim de semana de 50%, perdeu com os Wizards. Portanto, os Wizards já têm mais vitórias do que agora em dezembro do que tiveram durante todo o mês de novembro. Portanto, parabéns aos Wizards. E estão em 7º. Porém, e era isto que eu queria dizer, tinha-te dito que achava que ele estava demasiado baixo. Porém, estes números do Jokic, não só os do fim de semana, mas os do verão, os da época, eu acho que vai ser quase impossível, partindo do princípio que os Nuggets terminarão ali no top 5, vai ser quase impossível alguém retirar este MVP ao Jokic, ao Ricardo. Estes números são absolutamente icónicos, tem números de jogo de computador e tens que estar ali com um cheatzinho para conseguir fazer.
São absolutamente inacreditáveis. Enfim, já ouvi teorias de que os Nuggets estão a fazer de propósito em não dar mais condições à equipa para competir, apenas e só para o Jokic ir acumulando prémios de MVP. Em jeito de brincadeira, porque os Nuggets não são uma boa equipa, têm muitos problemas em competir. Nos últimos anos perderam vários jogadores, sobretudo até do 5 inicial, que eram importantes. Parecem estar a desperdiçar o prime de Nikola Jokic, mas o Sérvio continua impávido e sereno a fazer aquilo que melhor sabe. E tu disseste a expressão, qualquer coisa deste género, o normal de Nikola Jokic, e é isso. O Jokic banaliza a genialidade. O que ele faz é ser genial noite após noite. hum, Nos jogos dos Denver Nuggets, ele carrega autenticamente a equipa às costas e às vezes não chega para ganhar aos míseros Washington Wizards, que estavam com uma série de 37 derrotas consecutivas, por aí, mais ou menos, mas, Amigos, os mas a Wizards houve verdade uma é altura da época que estavam a 50% e não foi no 0-0, foi no 2-2. uau, incrível, É. parabéns, Jordan Poole. Mas o Nikola Jokic tem acumulado uns números extraordinários. Ele, neste momento, entre pontos, ressaltos e assistências, está acima de 50 de média, tudo, portanto, se somar os pontos, ressaltos e assistências, e é o valor mais alto, se somares essas três características estatísticas, as três principais de um jogador, é o mais alto desde o Karim Abdul-Jabbar na Uau! temporada 71-72. É o valor mais alto desde É. Karim em 72. O que é absolutamente estratosférico. Ele fez este fim de semana 2 jogos seguidos com pelo menos 45 pontos, pelo menos 10 ressaltos e pelo menos 5 assistências, coisa que apenas outros 2 jogadores tinham feito na história da NBA, o Will Chamberlain e Elgin Baylor, noutras eras, enfim, em que o basquetebol era jogado de maneira diferente, em que a oposição era diferente do que é hoje, que as estratégias defensivas eram diferentes das que existem hoje, e o Jokic fez isso este fim de semana em noites consecutivas, 2 jogos fora de casa com uma viagem pelo meio, e ele conseguiu fazer esse registro absolutamente estratosférico. E posso dizer que nos últimos, deixa-me ver se eu consigo apanhar aqui, nos últimos 11 jogos, Nikola Jokic está com média de 35 pontos, 14 ressaltos, 10 assistências e 2 roubos de bola, isto a lançar 58% de campo e 50% de 3 pontos, num espaço de 11 jogos. E por isso, sim, hoje em dia levava o MVP de caras, e atenção, não é por falta de concorrência, porque vamos falar daqui a pouco, se calhar, de outro jogador que, se não existisse Nikola Jokic, seria MVP, está a fazer uma época de nível de MVP, falo do Giannis Uhum. Antetokounmpo, e se calhar podemos ir buscar outros jogadores que também estão a fazer boas Sim, temporadas, sim, sim. que não têm sido muito falados, o Kevin Durant, por exemplo. Há vários jogadores que estão a jogar muito bem, mas o Jokic banalizou esta fasquia tão elevada que é muito difícil hoje em dia, se calhar, conseguires meter mais alguém na discussão, porque o Jokic tem as estatísticas simples, ele não só lidera ou está no top 5 da liga em pontos, em ressaltos, em assistências, Em roubos também. como roubos de bola, como é um analytics darling, as suas métricas avançadas são do melhor que existe na Sim, se NBA, fosse, e se fosse portanto pelo analítico, ele ganhava, ele já tinha ganho para aí 7 MVPs fácil, seguidos. fácil todos os anos, sim, é verdade, é verdade. E portanto, uma grande, grande vénia ao Nikola Jokic, que está mais uma vez a fazer uma época ainda melhor do que já tínhamos visto antes, e isso é absurdo, porque a gente não imaginava que podia haver um novo nível para Sim, Jokic. sim. Vamos ver. Os Nuggets, como eu disse, estão em sétimo. Eu não consigo, quer dizer, consigo, mas eu olho aqui para os Clippers que vão à frente deles e acho que eles conseguem ultrapassá-los. Portanto, eu acredito que os Nuggets vão terminar nos 6 primeiros. O pior MVP a nível de entre aspas, pior a nível de standings foi o Russell Westbrook, sexto, no ano dos triplos duplos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu teria, aliás, não consigo sequer. Conseguia um bocadinho com o Giannis, já vamos falar um bocadinho sobre ele, conseguia gerar aqui alguma discussão, de resto não consigo com mais ninguém. Olha, os Nuggets não são uma das equipas que estão na NBA Cup, e uma das equipas que está na NBA Cup são os Milwaukee Bucks. Portanto, o Giannis pode ganhar aqui o título da NBA Cup, e aí, não é, Ricardo, já tem mais um bónus para poder ser MVP. Isto é como a bola de ouro lá no futebol. Quem ganha as Champions
Não ganha, não? Quem ganha é a Champions. Olha, Mas a NBA Cup dá direito só a uma bandeirola, não é? sim, mas houve, tendo em conta que os Lakers ganharam a primeira, para mim é a Champions. Ok, Olha, ok. portanto, NBA Cup começa amanhã, nós estamos a gravar isto na segunda, os primeiros jogos são na terça, temos Orlando Magic, Milwaukee Bucks e temos OKC Dallas. Depois, na quarta, temos Hawks Knicks e Warriors Houston. Eu dizia isto ao Chico na quinta, que para a NBA, já no ano passado foi assim, este ano também está a ser assim, as equipas que chegam a esta fase é o melhor de dois mundos, porque tens os ímãs de audiências, neste caso o Steph Curry, neste caso o Doncic, o Shea, e depois tens algumas up-and-comers, não é? Os Hawks e os Orlando Magic e os Rockets, portanto, as coisas vão... No ano passado eles tiveram logo Zion e LeBron, portanto tiveram essa benesse, e este ano podem muito bem ter aqui um Luka Doncic contra, sei lá, Giannis na final, uma coisa assim qualquer. Por exemplo. Sim, começámos este episódio a falar da NCAA e faz lembrar um bocadinho, até porque é esse o objetivo da NBA, com esta quartos de final, meias finais em versão mata-mata, é criar um bocadinho o ambiente da March Madness, do perto sai, e que favorece se calhar as Cinderella Stories, como nós ouvimos falar na NCAA, as equipas menos cotadas conseguem bater o pé às favoritas, porque num jogo tudo pode acontecer. Quer dizer, nós vimos agora os Orlando Magic, tiveram agora mais um grande revés com a lesão do Franz Wagner, portanto estão sem Paulo Banchero e sem Franz Wagner. A verdade é que sem os dois ganharam na noite passada o seu jogo, parece que se reinventam e aquela defesa que funciona sempre muito bem, está a servir-lhes para ganhar jogos, e vamos ver, porque vão jogar com o Giannis Antetokounmpo e os Milwaukee Bucks, que agora partem como claros favoritos a chegar às meias finais, já que o Franz Wagner se juntou a Paulo Banchero na enfermaria de Orlando, mas na verdade tudo pode acontecer num jogo, basta o Damian Lillard estar numa noite a atirar ao cesto, basta o Giannis decidir lançar mais triplos do que deve, ou fazer várias violações com mais de 10 segundos da linha de lance livre. Enfim, nós não sabemos o que é que acontece, mas num jogo tudo pode acontecer, e é esse espírito que a NBA quis criar aqui. Não tenho dúvidas que o jogo dos Orlando Magic com os Milwaukee Bucks vai ser o jogo para Orlando com mais motivação até agora na temporada, e é só um jogo de fase regular, não conta para absolutamente mais nada. Claro. É que temos o direito a ganhar uns bilhetes para Las Vegas para poder jogar meias finais e final. O Franz Wagner, para quem não sabe, sofreu uma lesão no oblique. Curiosamente, a mesma lesão que o Banchero tinha sofrido aqui há uns tempos. O Banchero, que estará na fase final da recuperação, ele tinha dito que na altura do Natal, ele próprio tinha dito que contava voltar na altura do Natal, portanto vamos ver, não faltará muito, portanto, dia 9, faltará 1 ou 2 semanas. O que é que eles andam a fazer ali em Orlando aos obliques dos homens? Não sei o que é que eles andam a fazer, 2 é muito tempo. São demasiados obliques lesionados. Demasiados obliques. Olha, tu falaste dos Milwaukee Bucks, e podemos focar aqui um bocadinho, porque tu falaste das violações dos 10 segundos. Eu não sei se tiveste a oportunidade ontem de ver o jogo com os Nets. Foi um belíssimo jogo de basquetebol, adorei. Não sei se viste o jogo. Não vi. Os Bucks, portanto, os Bucks ganharam pai por 4 ou 5, não tenho agora aqui o jogo à minha frente, mas ganharam por aí, o jogo foi competitivo até final. Os Nets na reta final, depois de um jogo tão bem jogado, depois na reta final muito poucas soluções ofensivas, isolamentos, e pronto, os Bucks conseguiram ganhar. Mas os Bucks poderiam ter perdido este jogo, e poderiam ter perdido este jogo por 1 ou 2 posses de bola, e eles olhariam para trás e viam que na primeira parte e no início da segunda, eles literalmente, falaste das violações de 10 segundos, eu vou-te dizer que eles, logo no primeiro período, tiveram 2 violações de delay of game, portanto, lançamento livre para o adversário, 1 ponto. E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, mas que tem sido um bocadinho recorrente nos jogos dos Bucks. Há ali muito desordem. Eu lembro-me de uma jogada específica em que eles estavam posse de bola atacante, há um desvio, a bola sai, portanto eles têm um inbound e têm tipo 7, 8 segundos, não sei ao certo, para fazer uma jogada. Há uma jogada estudada, porque houve jogadores que foram ao banco, houve ali um jogador que se cortou e portanto houve aquela paragem para limpar o sangue.
Portanto, eles estabelecem uma jogada e de repente a bola entra na mão do Lillard e ele está parado e ouves o Doc Rivers aos berros a dizer então, come on. E eles não fizeram a jogada e o Lillard tentou um triplo do meio da rua. Mas, portanto, isto para dizer o quê? Que no início da segunda parte os árbitros apitaram, colocaram-se em posição para dar a bola ao jogador dos Bucks para ele fazer o inbound, só que não estava nenhum jogador dos Bucks dentro do campo. Portanto, violação, mais um lance livre para o adversário. E isto, pronto, eles ganharam e, portanto, acaba por não ter um problema muito grande. Mas podiam ter perdido o jogo e ali já tinham uma posse de bola a menos. Já começaram o jogo a perder 2-0. E isto denoto sempre alguma... Não sei... A equipa parece-me sempre muito desorganizada. Não sei se notas isto, não sei, parece que uns puxam para um lado, o Giannis puxa para o seu lado, o Lillard puxa para o seu lado, o Doc Rivers parece muitas vezes desesperado porque a equipa ou não faz o que ele quer, ou quando faz, não faz como quer. Fico sempre com esta ideia, antes de irmos analisar números, fico sempre com esta ideia generalizada dos Bucks. Sabes que eu acho que o problema aí reside no facto de teres dois jogadores que viveram toda a sua carreira com muita bola na mão e a tomar decisões. O Damian Lillard, sendo um base marcador de pontos, a verdade era que é um base que sempre criou para si e sempre precisou da bola para criar. E o Giannis, tendo em conta que rapidamente os Milwaukee Bucks perceberam o perfil e o potencial que estava ali, construíram todo o plantel ao longo das épocas, os vários plantéis que têm passado por ali ao longo das épocas, à volta de Giannis, para potenciar o Giannis, com muitos atiradores, com muitos jogadores que encaixassem ali à volta e lhe dessem o espaçamento para ele poder manobrar, mas dando-lhe sempre a bola para ele poder tomar decisões, para ele ser ball handler, para ele poder criar a partir do drible, para ele ser também o epicentro daquilo em termos ofensivos. E de repente, quando juntas os dois, que vêm de mundos, apesar de posições tão distintas e de características tão distintas, vêm de mundos tão parecidos, de mundos heliocêntricos, em que têm a bola na mão e estão habituados a tomar decisões, têm que fazer cedências. E claro, podes dizer, ok, vamos meter a bola no Lillard e ele vai jogar bloqueio direto com o Giannis. Ele pode jogar bloqueio direto com o Giannis, mas o que ele fez durante uma década em Portland era jogar bloqueio direto com o Nurkic, mas não passava a bola ao Nurkic. Era para ele assumir o lançamento. É difícil para ele, a memória muscular, até deve ser difícil para ele percepcionar as linhas de passe que de repente agora tem, porque ele esteve 10 anos a fazer uma coisa focada só em si, portanto não criou esses hábitos de abrir um bocadinho a sua visão periférica e ver o que é que tinha à sua volta. E o Giannis, aliás, não é por acaso que o Lillard, apesar de estar há 2 anos em Milwaukee, a maior taxa de bloqueio diretos que faz não é com o Giannis Antetokounmpo, é com o Brook Lopez, que é um poste que... Enfim, está ali para dar o bloqueio, para libertar o Lillard, um bloqueio massivo, gigante, para libertar o Lillard, para o Lillard poder criar em primeiro para si e depois, se tiver deixa-me dar-te aqui, para os outros. Deixa-me dar-te aqui um dado que é, para mim, preocupante, e já vamos falar do Middleton, mas para mim este dado é preocupante. Se eu fosse crente de que os Bucks ainda têm alguma arma no que diz respeito à conversa de título, este dado para mim é preocupante. Portanto, tu disseste bem que o maior número de bloqueios diretos naquela equipa é entre o Lillard e o Brook Lopez. O Lillard e o Brook Lopez, quando estão em campo, o seu plus-minus é de basicamente 0.4. Porém, o Lillard e o Giannis, que jogam em média 25 minutos por jogo juntos, portanto eles têm aqui quase 2 lineups, que é o Giannis passa bom parte do tempo com o Bobby Portis, o Lillard passa mais tempo com o Brook Lopez a nível de emparelhamento, é como os Cavs têm o Garland e o Allen, e depois tem o Mobley e o Donovan Mitchell. Mas quando eles estão os dois juntos, portanto estamos a falar de dois jogadores que podemos considerar, o Giannis se calhar no top 2 ou 3 de melhores jogadores, o Lillard ainda andará ali no top 15 no pior dos casos. 2 supra-sumos. E tu referiste bem que o seu estilo de jogo muitas vezes choca, não é? Os dois muito vocacionados para si próprio. Estes dois jogadores, mas ainda assim 2 Hall of Famers, 2 brilhantes jogadores. Estes 2 jogadores em campo durante 25 minutos são negativos. Os Bucks perdem os 25 minutos que têm os 2 jogadores em campo. Ora, não é por muito, é por menos de 1 ponto, 0.7, mas tu quando juntas 2 jogadores que estão no teu 5 inicial e no teu closing 5 também,
e tens um saldo negativo, é alarmes por todo o lado, porque tu tens de ganhar estes minutos para depois poderes perder os minutos onde eles não estão. Portanto, isto para mim é muito preocupante. Por exemplo, há aqui outros exemplos, eu tinha aqui outros exemplos de duplas que não têm o mesmo talento que tem por exemplo, só para teres noção, que o Kyrie Irving e o Doncic, né? 2 jogadores também supra-sumos do seu jogo, são positivos quase a 6 pontos. Portanto, nos minutos que eles estão juntos, são os mesmos, 25 minutos, os Mavs ganham por 6 pontos. Eu fico muito preocupado com estes dados. Sim, não só esses. Se nós olharmos para os 3 5 mais utilizados por Doc Rivers este ano, tu tens um 5 com Lillard, André Jackson, Taurean Prince, Giannis e Brook Lopez, que tem mais um, não é nada de extraordinário, portanto é basicamente nulo. Depois tens outro em que tiras o André Jackson e metes o Gary Trent, mas mantens os outros 4, Lillard, Prince, Giannis e Brook Lopez, tens menos 4. Portanto, os 2 lineups mais utilizados por Doc Rivers, ambos com Damian Lillard e Giannis, um deles mais um, outro menos 4, e o terceiro lineup mais utilizado tem mais 17. Qual é a curiosidade deste lineup? Não tem Lillard. Não tem Giannis. Ai, não tem Giannis? E isto é surpreendente. É Lillard, AJ Green, Gary Trent, Bobby Portis e Brook Lopez. Ou seja, tu dás ao Lillard as condições que ele tinha em Portland, com atiradores à volta, AJ Green, com o Gary Trent, com o Bobby Portis e o Brook Lopez, que são atiradores que podem jogar dentro e podem jogar fora, mas que podem dar bloqueios e que podem abrir para fora ou abrir para dentro. Dás ao Lillard a bola, dás-lhes atiradores e eles têm mais 17. O line-up mais utilizado, o terceiro line-up mais utilizado por Doc Rivers, e é o mais positivo, é sem Giannis Antetokounmpo. Isto é estranhíssimo porque Giannis está a fazer uma época fabulosa. Exatamente, o Giannis é o melhor marcador da NBA, portanto, logo aí números muito bons, e depois está com uma eficiência brutal. Ele está há bocado falavas de pode ser que o Giannis se lembre de lançar mais vezes 3 pontos no jogo contra Orlando. Ele não tem feito nada disso. Meia distância, ele está a lançar máximo de carreira, quer em volume, quer em eficácia de meia distância. Parece que desbloqueou ali aquele lançamento de 2 longo. Havia um dado que ele estava a marcar perto de 60%. Havia um dado que ele estava a marcar 60%, é impressionante, pô, você acha aquilo O'Neal, e estava a lançar 12 vezes na área pintada por jogo, a marcar 12 vezes na área pintada por jogo, o que é brutal, não é? Estamos a falar de 20 e tal pontos, 24, mais uns lançamentos livres. Sim, e é o líder dos afundantes na NBA, enfim, a eficiência dele é sempre elevadíssima. Mas é curioso que o line-up com mais sucesso dos Bucks é sem Giannis Antetokounmpo. Isso é tudo um bocadinho preocupante. Mas a verdade é que, apesar de não estarem ainda de regresso àquela forma que os levou a ser campeões da NBA em 2021, já dão alguns sinais de que têm que ser levados a sério. Enfim, o Giannis está a jogar a este nível MVP de que estávamos a falar. Seria se calhar MVP se não existisse um senhor chamado Nikola Jokic. O Damian Lillard parece estar a voltar aos seus melhores dias, e atenção que nos jogos em que o Lillard faz pelo menos 10 assistências, os Bucks ganham todos, 6-0, nos jogos em que Lillard, para além de ser marcador de pontos, tem esta versão mais facilitadora, e o Doc Rivers tem testado vários lineups, alguns com relativo sucesso, e eu aqui tenho que dar as flores também a 2 jogadores pouco conhecidos, se calhar, do grande público, o André Jackson e o AJ Green, porque andámos aqui tanto tempo a dizer, e eles ainda estão órfãos da defesa de perímetro do Jrue Holiday, que os levou também ao tal título de 2021, mas o André Jackson e o AJ Green têm estado a jogar mesmo muito, muito bem. O André Jackson é o melhor jogador da equipa nos on-offs, tanto dentro a sua prestação por causa da defesa, com ele em campo mais 9, e depois é o Brook Lopez com mais 8, e o terceiro da equipa é o AJ Green com mais 7. São os 3 jogadores que têm o melhor net rating, e o AJ Green, confesso que se calhar lhe tirei uma pinta e lhe coloquei um rótulo quando o vi nos primeiros anos de carreira de ser apenas e só um atirador. Tenho gostado muito de ver o AJ Green a defender. É um jogador pequeno, é verdade. Mas é rato. São complicados, mas é super raçudo. E enfim, se calhar estão aqui a tentar descobrir alguma coisa. Eles precisam. O Gary Trent fez o melhor jogo da época ontem, 20 pontos. Sei que foi na casa dos 20, não sei se passou mais, mas estava a jogar bem, estava a defender bem. Mas tem sido um problema. Eles contavam ter aqui um Gary Trent
de sólido 5 inicial, e para já não está a ser, tanto é que perdeu o lugar no 5 inicial, portanto vamos ver. Deixa-me só dizer-te isto, para passarmos para Dallas. Portanto, os Bucks tiveram um péssimo arranque de época, eles tinham ganho até o primeiro jogo contra a Filadélfia, na altura a Filadélfia não tinha Joel Embiid e Paul George, depois entraram aqui numa sequência de derrotas muito grande, e nesses jogos, estamos a falar dos primeiros 10 jogos, eles estavam com 2 vitórias e 8 derrotas. Eles eram uma das piores defesas, eram a 22ª pior defesa. No ataque, e este era um dado também preocupante, eles eram 20º, portanto, 20º no ataque, 22º na defesa, e as coisas estavam todas a correr mal. De repente, o calendário ficou bastante mais simpático, eles entraram aqui numa sequência de vitórias mais ou menos expectável. Temos aqui Toronto, Detroit, Charlotte, curiosamente perderam, mas Charlotte, Rockets, Bulls, Indiana, Charlotte, Miami, Wizards, Detroit, depois perderam com Atlanta e Boston, e agora os Brooklyn Nets. Portanto, algumas equipas aqui do Oeste que... Sim. E 9 vitórias nesses 12 exatamente, jogos. 9 vitórias em 12 jogos. Nessa sequência de 12 jogos, já vimos aqui uma equipa bem mais próxima do que aquilo que imaginávamos. 7º melhor ataque. Defesa está... Não é que eu tenho aqui o dado da defesa. 11º, portanto já estamos aqui a ver pelo menos a espinha dorsal de um candidato ao título. E agora ainda acrescentaram Chris Middleton. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo de Boston, contra Boston, onde ele regressa, mas eu vi o jogo agora contra os Nets. Pareceu-me, é verdade que ele só jogou 11 minutos, 11 minutos não, neste jogo jogou 20, marcou foi 11 pontos nos 2 jogos, jogou 23-20, nos 20 minutos que eu vi, achei que estava relativamente móvel, relativamente saudável. Foi essa a principal ilação que eu tirei do jogo com Boston. Foi logo o primeiro jogo do regresso, foi sentir que ele estava já tão bem fisicamente para quem estava a regressar. Ele não jogava desde maio, desde os playoffs. Desde os playoffs, 2 operações, uma a cada um dos tornozelos, e pareceu-me bastante móvel, bastante ativo, e nos 2 lados do campo, não apenas em termos ofensivos. É importante, ele já não vai ser o defesa que era há 5 anos, mas se puder ser um positivo para os Bucks é realmente muito bom. Ele neste jogo contra os Nets, os Nets estavam a certa altura, parecia que tinham um jogo, não é encaminhado, mas estavam em boa posição, e é o Middleton com 2 lançamentos, um de 3, depois outro de 3, mas depois eles retiraram-lhe que ele tinha o pé em cima da linha, mas faz ali 5 pontos importantíssimos, que é o que mantém os Bucks dentro da corrida, que depois lhes permite ganhar o jogo. Ricardo, só para terminar aqui, nós já não equacionamos ver o Chris Middleton ao nível que vimos no ano do título ou anos anteriores, mas tudo o que eles lhes puder acrescentar, e falamos de um jogador que mais cedo ou mais tarde entrará no 5 inicial, é ouro sobre azul, não é? Poderes ter Giannis com esta eficiência e depois poderes separar e poderes do outro lado ter Lillard e Middleton, porque eu deduzo que vai ser isto, ou seja, Giannis, eles vão fazer o stagger dos minutos e portanto o Giannis vai liderar o ataque sozinho, e depois no outro lado vamos ter Lillard e Middleton, que é uma parelha interessantíssima. Não sei se será assim, Achas que não? porque estava a pensar, não sei se será assim por um motivo, porque o Middleton já está habituado a jogar com Giannis, ele pode ser o segundo ball handler, já está habituado a ser o segundo ball handler, a válvula de escape, quando o Giannis não consegue criar sozinho, e se calhar até faz mais sentido para o Lillard jogar neste esquema com atiradores e em modo Portland. Talvez eu veja tens toda a razão. Mais minutos Giannis com o Middleton, não sei. Tens toda a razão. Agora que reflito sobre a situação, tens toda a razão. Agora, depois, até quando acabar, vou ver como é que foi no ano passado, porque faz tudo muito mais sentido, como tu disseste. Olha, saltando para o outro lado, a NBA Cup também estão lá, mas neste caso no Oeste, os Dallas Mavericks, que a certa altura, aliás, que tanto eu como tu, já não me lembro se o Chico estava neste comboio, mas duvidámos de que eles pudessem repetir o sucesso do ano passado. Estamos a falar dos finalistas do ano passado. O Luka Doncic não faz uma pré-época positiva, tanto é que ele se lesiona logo no primeiro ou no segundo treino e falha toda a pré-época até ao início da época. Claramente não estava no seu pico de forma, claramente estava a ganhar forma durante a época. Não está de perto nem de longe a um nível onde possamos incluí-lo numa conversa de MVP, apesar de estar a fazer números também ele estratosféricos, é outro que banaliza os números.
ele lesiona-se, temeu-se aqui uma quebra. O que é certo é que eles ganharam todos os jogos sem ele, vão aqui numa sequência de 7 jogos, porque ele entretanto também já regressou e regressou em grande. E de repente temos uma equipa que estava com um recorde negativo, aliás não estava negativo, mas estava com um recorde quase 50%, e de repente dão aqui um salto enorme, já estão aqui na corrida para o segundo, o primeiro lugar do Oeste, a jogar um basquetebol extremamente atrativo, com Lively finalmente a assumir, e eu sei que tu tens aí opiniões sobre Lively, e portanto o que dizer destes Dallas Mavericks, Ricardo? Eles estão ao nível do ano passado e nos últimos jogos até têm estado um bocadinho acima. Sim, no ano passado foram às finais da NBA e podemos arranjar aqui justificações para dizer que tiveram sorte com uma lesão aqui ou acolá, Hot shooting. com a inexperiência de OKC, com a mão quente que tiveram em algumas das séries de playoffs, enfim, tudo pode servir para nós desvalorizarmos, se quisermos entrar por aí, o mérito dos Dallas Mavericks no ano passado. Mas independentemente disso, foram às finais da NBA. E para este ano não perderam nada de extraordinário e adicionaram peças muito interessantes que têm sido peças importantes da rotação, desde logo o Klay Thompson, o Najee Marshall, o Spencer Dinwiddie e o Quentin Grimes. Estamos a falar aqui de 4 jogadores que podem entrar na rotação. 4 jogadores, destes 4, pelo menos 2 deles eu sinto perfeita confiança para jogar em ambiente de playoffs, para não dizer mais, e portanto a equipa está claramente mais forte e mais profunda do que no ano passado. Vem numa série de 12 vitórias nos últimos 13 jogos, perderam apenas um, perderam ali num bloco de 6 jogos em que o Luka não esteve, e portanto isso significa que sem Luka ganharam 5 de 6 jogos. E portanto, lá está, esta profundidade e o facto, e temos que dar o mérito ao Kyrie, de poder assumir vários papéis consoante aquilo que a equipa precisa. Quando há Luka, ele é o homem que vai ali no sidecar e que, enfim, está a seguir a liderança do base esloveno. Quando não há Luka, ele transforma-se no base e no líder que a equipa precisa, e ele veste muito bem esse papel, enfim, por aqui por um bloco de jogos limitado, também. Mas esse papel super eficiente, a fazer uma época super eficiente, e a equipa tem estado muito bem nesta série de 12 vitórias em 13 jogos. Eu diria que para mim o mais interessante desta época dos Dallas Mavericks é que, não sei se te lembras, quando lançávamos a época da NBA, falávamos do Klay Thompson, do encaixe do Klay Thompson, e sobretudo os problemas que isso poderia criar em termos defensivos. Neste momento os Dallas Mavericks já são o quarto melhor ataque da liga, mas já são a 9ª melhor defesa da NBA. E, portanto, o Jason Kidd, que já tinha há uns anos com uma equipa muito mais fraca, criado uma boa defesa, este ano está a conseguir fazer o mesmo. E já na reta final do ano passado, a defesa deles também era muito boa, especialmente depois das trocas. É verdade, é verdade. O PJ Washington, que nunca foi conhecido por ser um grande defensor, a verdade é que, do ponto de vista coletivo, consegue fazer coisas interessantes no lado defensivo da bola. E mudas o contexto, não é? Ele nunca foi conhecido, esteve em Charlotte. Eu acho que o PJ Washington é um claro exemplo de um jogador desse género que muda de contexto e isso ajudou. Ainda por cima foi para Dallas, ele é natural do Texas e portanto está em casa, isso ajuda também. O crescimento do Lively obviamente também tem muito a ver com isto, e já agora aproveito para dizer que para fazer um apelo ao Jason Kidd. Apesar da insistência do Jason Kidd na utilização do Daniel Gafford, não há dúvida nenhuma que o posto titular e o posto mais utilizado pelos Dallas Mavericks tem que ser, obrigatoriamente, sem sombra de dúvida, o Derek Lively. Para se ter uma noção, o 5, que inclui Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford, que é o 5 mais utilizado por Jason Kidd, tem um net rating de -6. Portanto, o 5 que Jason Kidd mais gosta de usar é negativo, -6. Se a este 5 pura e simplesmente tirares Daniel Gafford e meteres o Derek Lively, este 5 tem quase o mesmo número de posses de bola do que o anterior, transforma-se em +21. É uma diferença de +27 só por tu tirares o Daniel Gafford e meteres o Derek Lively. Dirias que se o Lively jogar 48 minutos, eles ganham todos os jogos por
50 pontos. Pois, eu acho que sim, eu acho que é uma diferença de 27 pontos por cada 100 posses de bola, só pela troca do poste, portanto, Jason Kidd faz o que tens que fazer, Derek Lively 48 minutos, ponto final. Olha, é engraçado porque o Jason Kidd, se calhar não é tão reconhecido por isto, porque também já trabalhou com grandes estrelas, mas ele tem uma capacidade de criar boas defesas quase do nada, que É verdade. que é bastante assinalável. Em relação ao Lively, ele começa a pré-temporada a dizer que o Lively parte na frente, depois a época já começa com o Gafford, portanto o Gafford terá ganho o lugar ao Lively na pré-temporada, mas depois ele retrucou, ele vai, mesmo durante a época, mesmo quando o Gafford era titular, ou o Lively agora é titular, nunca sabes, ou seja, não há aqui uma divisão clara, não é 24-24, mas também não é 30-18. Ele vai variando, o que é às vezes frustrante, porque o Lively em campo o Lively tem, faz-me lembrar, eu acho que esta comparação já foi feita, mas o Lively faz-me lembrar um bocadinho Tyson Chandler, no sentido em que consegue naturalmente ser um excelente rim protector, mas tem um range de defesa, não isolamento, não é isso que eu quero dizer, não é tipo Anthony Davis, tu consegues metê-lo com base à frente e ele mexe bem, não é bem isso, mas ele tem um range naquela área paralela à linha de fundo, ele controla muito bem todo esse espaço, e portanto eu concordo contigo, acho que o Lively mais cedo ou mais tarde. Deixa-me só dizer-te isto em relação ao Kyrie. O Kyrie está a namorar uma época de 50-40-90. Ele está com 50% de campo, 47% de 3 pontos em quase 7 tentativas, é assinalável, e está com 88,5% de lançamentos livres. Portanto, a época do Kyrie, a nível de eficiência, é ao seu jeito. Já tem 22 jogos, portanto, eu acho que ele ainda não falhou nenhum jogo, ou se falhou foi só 1 ou 2. Portanto, o Kyrie está a fazer aqui uma época muito interessante, e vai ser interessante porque o Kyrie é um jogador muito adorado pela sua forma de jogar. Portanto, quando começarem a sair as votações para os All-Stars, estou curioso para ver onde é que o Kyrie vai encaixar nesta panóplia de jogadores de backcourt do Oeste. Olha, e em relação aqui a 5 e as experiências de Jason Kidd, os 4 5 mais utilizados por Jason Kidd, 2 deles têm Gafford, ambos negativos, 2 deles têm Lively, ambos muito positivos. Depois o quinto lineup mais usado, curiosamente, é uma experiência de Jason Kidd sem poste, em small ball. Com PJ Washington, diria? Com PJ Washington a 5, e depois tens o Luka e o Kyrie, e tens o Klay Thompson e o Najee Marshall. E este 5 tem mais 18 em 50 posses de bola, praticamente. O que é interessante, é uma experiência, enfim, uma amostra pequena, mas é uma experiência que pode ser muito útil, esta versatilidade, para algumas eventuais séries de playoffs em que eles possam ter pela frente uma equipa que queira apostar num small ball. Pelo menos vão tendo estas repetições, e vão tendo estas repetições com bastante sucesso. Eu acho que esse small ball vai ser importante, pode ser muito importante em determinadas séries, porque o PJ Washington faz bem esse papel, e estamos a falar de 5 atiradores à volta do Luka, que é muito relevante. Como eu te disse, teres Luka e Kyrie em campo é demolidor, e isso para playoff é o melhor que tu podes dizer a uma equipa que tem 2 estrelas, que é as tuas 2 estrelas funcionam bem, já tínhamos visto no passado, portanto não é grande surpresa. Só dar esta nota que os minutos que o Luka Doncic passa com o Klay Thompson em campo também são demolidores, o que é interessante, porque o Klay Thompson nós tínhamos algumas dúvidas, e tem sido um jogador de muito altos e baixos. Já tivemos jogos onde ele marca 20 e muitos pontos e parece que é o Klay Thompson velho. Também tivemos recentemente jogos onde ele fez 0 pontos, e o Jason Kidd tem também brincado um bocadinho, tem percebido onde é que está o Klay Thompson naquela noite, a nível de cabeça, a nível de físico. E muitas vezes o Klay Thompson acaba por ter um papel secundário para o Najee Marshall. Portanto, o Jason Kidd está de parabéns, Jason Kidd, pelo trabalho que está a fazer. Ricardo, tens alguma previsão para quem é que segue em frente? Se vamos aqui fazer umas apostas para ver quem é que segue em frente. Portanto, Orlando Bucks. Eu vou Bucks. Vamos Milwaukee, sim. Milwaukee. Atlanta Knicks. Eu vou ter que ir com os meus Hawks. Eu estou muito... Vais com os Hawks. Vou. O jogo é na quarta. Eu acho que é uma boa escolha. É no Madison Square Garden, onde o Trae Young gosta de brilhar.
Deixa-me só dar esta nota. O Ahm, jogo é na quarta, e isto é importante porque os Knicks jogam antes. Os Knicks jogam hoje, são a única equipa que faz 3 jogos esta semana. E o Karl Anthony Towns está em dúvida. Ele não jogou no sábado, se não estou em erro. Está em dúvida para o jogo de hoje e, portanto, vamos ver. Os Hawks têm mais tempo, mas também não tiveram Jalen Johnson no último jogo. Portanto, isto É pode ter isso, impacto. era isso que eu ia dizer. Pois, vamos ver quem são os homens disponíveis. Isso obviamente terá impacto no que poderiam ser aqui as nossas escolhas. Se não houver Karl Anthony Towns, eu acho que o fator surpresa pode prevalecer e haver uma vitória dos Hawks. Digo que surpresa seriam os Hawks ganharem em Nova York, porque os Knicks terão que ser obrigatoriamente Claro favoritos. que sim. Mas se tu escolhes os Hawks, para nós andarmos aqui em picardia, eu vou torcer então pelos Os Knicks Knicks, muito na bem. Os Knicks que quarta-feira. já são o melhor ataque da NBA. Lembras-te É de verdade. toda a nossa conversa e eles já são o melhor ataque. Os Hawks, uma coisa é certa neste jogo. Se ele jogar, o Dyson Daniel vai sacar pelo menos 3 bolinhas. Porque ele ontem fez 5. Ontem sacou 5. A OKC... É lá, Incrível. este é dos bons. Oh, Ricardo. A OKC Thunder, OKC Dallas Dallas. Mavericks. Ui, eu vou Dallas. Eu vou Dallas. Dallas está a surfar a onda das vitórias, não é? 12 É. vitórias em 13 jogos, estão num grande momento. O que não quer dizer que os Thunder Aguentaram também bem não a estejam, saída não é? do Luka e o regresso do Luka e aquilo não vacilou. Mas eu vou escolher o OKC por um motivo. O OKC vem com sede de vingança depois dos playoffs do ano passado e pode querer já marcar uma posição, ainda por cima o jogo é em casa. Eu acho Ouve, que eles eles vão vão também aqui querer... numa sequência de vitórias. Eles perderam apenas um dos últimos 8, que foi aquele jogo com o Houston, que nós até falámos aqui. E tem o melhor diferencial de toda a NBA, portanto, o melhor net rating da liga. Será interessante ver, uma vez que já existe Caruso, enfim, para posições de perímetro, o que é que isso implica em termos de defesa de Kyrie e de Luka, o que é que isso pode implicar. Portanto, vou meter as minhas fichas em OKC Ok. para estarmos também aqui em barricadas opostas. Warriors Rockets na quinta, esta é na quinta. Os Rockets não tiveram Fred VanVleet, mas tiveram Amen Thompson, que fez um jogo brutal, muito bom mesmo. Eu tive a curiosidade para ver, porque eu quando vi que o VanVleet não ia jogar, estamos a falar agora do jogo desta noite com os Clippers, desta noite, de domingo para segunda. Eu quando vi que o VanVleet não ia jogar, pensei, deixa-me pôr o olho só para ver, porque o Amen Thompson foi o titular, o base titular, e o Amen Thompson realmente... ele tem uma runway brutal. Vais para quem? Eu tenho pena que sejamos tão reféns dos números, porque eu gostava muito de podermos lançar uma candidatura com alguma tração para Amen Thompson, melhor sexto homem da NBA. Mas tendo em conta que aquilo que ele faz é sobretudo impactar no meio campo defensivo, Olha que ele não é deve- mais ele difícil não de deve vender essa estar, candidatura. Ele está aqui com 12 pontos de média, 7 ressaltos. Vai estar aqui na conversa, não tenhas dúvidas. Quem é que temos aí? Estes homens? Não, Norman Powell é titular agora, não é? Portanto, nem estou bem a ver. Claro. Não, Norman Powell é titular, tens o Peyton Pritchard. O Pritchard, pois. Pois é, Peyton Pritchard ok. está na pole position. Está na pole position, é verdade. Olha, mas então vais com quem nesta partidíssima? Deixa-me ver. Ora bem, isto é em São Francisco? Em São Francisco. Eu São vou Francisco, Rockets, eu vou assumir a Rockets. titularidade. Vais Rockets, Vou então eu vou torcer pelos Warriors também. Ok, só temos um igual então. Muito bem. Para a semana cá estaremos para ver quem é que falhou mais. Olha, vamos inaugurar aqui um novo espaço. Já estamos um bocadinho longos, mas olha, a vida é mesmo assim. Vamos inaugurar aqui um novo espaço. Nós juntámos a nossa criatividade e o melhor que conseguimos foi o nome Histórias da NBA, onde vamos contar histórias da NBA. Portanto, zero... Uau! que surpresa! Mas eu... zero criatividade, mas é isso mesmo. Não precisamos de grandes intros. Portanto, todas as segundas e quintas vamos ter uma história que... não tem propriamente não tem aqui propriamente barreiras, pode ser uma história do passado, pode ser uma história de um jogador deste ano, pode ser uma curiosidade, pode ser algo que um jogador está a fazer fora do campo. Portanto, caminho aberto para o Ricardo, ele vai inaugurar, eu depois na quinta também faço a minha, ele faz a segunda, eu faço a quinta. Portanto, histórias da NBA, tens o palco, Ricardo. Muito bem. Bom, toda a gente sabe, tu também, que a relação entre a NBA e a música é tão antiga como o próprio jogo, desde os anos 80 e 90, que sobretudo o hip-hop e o rap moldaram não só a cultura dos adeptos do basquetebol, mas também a vida dos jogadores. Tens vários exemplos de jogadores que tinham carreiras paralelas, vou dizer na música, se bem que algumas destas carreiras deixam um bocadinho a desejar. O Shaquille O'Neal, o teu amigo Shaquille O'Neal, o Allen Iverson também pegou no microfone,
o próprio Damian Lillard, de que falámos hoje, Dame Dolla. Portanto, eles não dominavam só dentro do campo, mas também nos estúdios de gravação. Tivemos o Victor Oladipo, que cantava muito bem e canta muito bem, tem uma voz muito afinada. Mas há um jogador da NBA que tem uma relação muito particular com a música, é um dos meus jogadores fetiche, é um dos meus jogadores preferidos de sempre e que pouca gente sabe. Eu falo do Mike Conley, que é um pianista muito talentoso. O Mike Conley prefere a suavidade e a elegância do piano, das teclas, e diz que encontra no piano uma extensão perfeita da sua personalidade, que é serena, que é calma, que é tranquila e, portanto, acaba por se inspirar muito também na música, mas na música mais tranquila, para depois transportar essa sua tranquilidade dentro de campo. Ele diz que o piano ensina-o a ser paciente, e que essa é a maior lição que ele tira também para dentro do campo de basquetebol. Saber esperar, saber sentir o momento certo, e às vezes improvisar. E portanto queria trazer para aqui esta história do Mike Conley, que muitas vezes dizemos que os bases são uns autênticos maestros dentro de campo. O Mike Conley é e foi ao longo da carreira um maestro em todas as equipas por onde passou, os Memphis Grizzlies, os Utah Jazz, agora nos Minnesota Timberwolves. Tem faltado se calhar um bocadinho mais de Mike Conley tranquilo nesta versão dos Timberwolves, que têm andado de candeias às avessas ali em Minneapolis, mas numa liga tão ligada a músicas mais mexidas, com mais intensidade, um bocadinho à imagem dos jogadores, queria destacar aqui esta paixão que o Mike Conley tem pelo piano, e dizer que sou um grande fã dele e que quando soube desta história fiquei ainda mais fã do Mike Conley. Desconhecia por completo, enquanto tu estavas a falar eu pensei, olha, vai ser tão fixe terminarmos com aqui qualquer coisa do Mike Conley tocar piano, fui pesquisar o YouTube. Não há lado nenhum. Eu também queria ter trazido para partilhar contigo. Já agora, em relação ao Mike Conley, deixo só uma notinha de rodapé. Tu onde é que estavas em 1992? Na altura Ui, meu amigo, então onde é que eu estava? Aos meus 4 anos, estava aí a insultar catequistas. Tu nasceste em 87, 88, é isso? 88. O Mike Conley nasceu em 87 e, portanto, nos Jogos Olímpicos de 92 ele tinha, talvez já tivesse feito 5 anos, tinha 4 a 5 anos, não é? Mas estava muito atento aos Jogos Olímpicos de 92 e não era por causa do Dream Team. Eu não sei se tu sabes, mas o pai do Mike Conley foi campeão olímpico do triplo salto nos Jogos Olímpicos de 92. Isso podes pesquisar no YouTube, porque tens Mike Conley a saltar 18 metros e 17 centímetros. O verdadeiro Mike Conley, porque a partir de hoje eu quero que tu passes a dizer Mike Conley Jr. Exatamente. Mike Conley estava aqui. Tenho ele a saltar. Muito bem. Olha, muito bem, vamos embora. Ricardão, a próxima vez que conversarmos em contexto podcast será presencial. Espero que tragas a tua camisola de Natal. Eu já tenho a minha. É verdade, não posso esquecer. Deixa-me só dizer, porque cometi aqui uma grande asneira, que foi, quando falámos da NCAA, também queria dizer que as boas temporadas que estão a fazer a Leonor Paisana, a Maria Dias e, sobretudo, a Sara Barata Guerreiro. Portanto, para além das duas Ineses, quero deixar aqui estes 3 nomes também, para depois ficar bem com a minha consciência. Sim, são muitos nomes, é normal. É muita gente, não dá. É muita gente, uma invasão portuguesa aos Estados Unidos. Olha, vamos embora. Voltaremos na quinta-feira. Tu voltas na segunda. Temos... por falar nisso, já me esqueci disto. Duas coisas que eu tenho que anunciar. Primeira coisa que eu tenho que anunciar, está aberto Mailbag, portanto o nosso episódio da próxima segunda-feira será parte de responder às vossas perguntas. Temos depois outra parte de mais atual, portanto está aberto. Quem podem mandar para mim, podem mandar para o meu Twitter, podem mandar para o meu mail igor.concalves@00.pt, podem mandar também para outras plataformas, para o Spotify, para o YouTube, eu estou atento. Quem tiver o meu número pode também mandar pelo WhatsApp. Portanto, mandem as vossas perguntas, tem uma semana, todas as perguntas que recebermos de hoje, segunda-feira, até domingo à noite, a gente responde no Afunda, a não ser que sejam aos milhares, e aí a gente faz uma seleção. Mas não será aos milhares, infelizmente. Olha, outro assunto que eu tenho para anunciar, ou pelo menos formalmente anunciar, é o nosso
podcast do ano, o programa de final de ano que o 00 vai ter, aqui uma prenda para os seguidores das nossas várias programações, dos nossos vários programas. Ouvi dizer que já te desbroncaste, Opa, não nem foi? me digas nada, fogo, nem me digas nada. Portanto, mas eu já te conto a história. Quem quiser, é em Vila Nova de Gaia, nós não vamos dizer qual é o sítio, a não ser às pessoas que vão realmente ao programa, porque o sítio tem um espaço muito limitado a nível de pessoas, infelizmente. Portanto, é em Vila Nova de Gaia, é no dia 18, portanto, de quarta-feira a uma semana, quarta-feira, dia 18 de dezembro, por volta da hora do almoço. A ideia será nós, os 6 que vamos estar a falar na gravação, mais as pessoas que estiverem de presentes de público, almoçarmos lá, estarmos todos um bocado em convívio e depois nós entramos no modo programa. O programa terá várias histórias dos bastidores do 00, terá desafios que vamos fazer, vamos levar aqui algumas pessoas de bastidores também do 00, portanto no fundo é darmos a conhecer um bocadinho a vocês. Vamos partilhar histórias maioritariamente do ano de 2024 dos nossos podcasts. Vai estar o Pedro Cunha do Destino de Saudade, vou estar eu. Vai estar o Humberto também, vai estar o Luís Rocha e vai estar o Pedro Filipe Maia e vamos ter também o Alex, nosso camarada de Lisboa. Portanto, vamos estar ali um bocadinho todos. No fundo é um convívio e nós vamos fazer umas palhaçadas lá para o meio e vamos gravar e vamos transformar aquilo no nosso programa de final de ano. Volto a recordar, dia 18 em Vila Nova de Gaia. Para se inscreverem, devem enviar um e-mail a partir de hoje, segunda-feira. Devem enviar um e-mail para o e-mail o podcast do ano @00.pt, com a mensagem, ou no título, o cabeçalho tem que ser eu quero ir, portanto para anunciarem que querem ir ao podcast. Depois é só meterem o vosso nome, o vosso contacto e porque é que querem ir. Portanto, uma frasezinha, uma coisa muito curta. Podem dizer o que quiserem nesse espaço, mas o título convém que seja eu quero ir, que é para nós depois podermos selecionar as pessoas. E é isso. E o que aconteceu, Ricardo, foi muito simples, porque eles disseram-me, começa só a fazer o tease, não é? Mas eu não percebi que era só mesmo dizer que vem aí o podcast do ano, e então desboquei-me todo e disse basicamente o que ia ser há umas semanas. E eles ficaram chateados porque não era suposto, estávamos aqui a fazer um grande mistério, mas quem ouve o Afunda já sabe o que é que vai ser. Tanto é que as inscrições oficiais abriram hoje, mas eu já tenho aqui uma série de pessoas em lista em lista de espera. E então já recebemos uma série de mensagens para se inscrever. Olha, mas é o que é, vocês são mais fiéis que eles. De futebol toda a gente fala, de basquetebol nem toda a gente, por isso merecem um bocadinho mais nada. Olha, tu também estás convidado, Ricardo, podes, se quiseres cá vir, ou se quiseres cá ficar, de 16 para 18, nunca não tinhas pensado nisso, mas pronto, estás convidado também. Malta, nós estamos conversados, voltaremos na quinta-feira. E o Ricardo voltará na segunda e vamos ter também no nosso episódio especial de Natal, que o Ricardo está entusiasmadíssimo com a situação, já andou aí a fazer umas brincadeiras, portanto ele já está à frente na situação. Eu consegui concluir o meu trabalho a tempo, portanto já lhes consegui entregar as armas para poderem fazer o deles, portanto agora a responsabilidade é deles. E de resto, Ricardo, estamos conversados, não é? Não precisamos de... Tocámos no que queríamos tocar, Acho que sim. não é? A malta já deve estar farta de nos ouvir Estão também. embora. Eles ouvem 2 vezes. Bem, se conseguirem fundar 3, já sabem. Mandem-nos o vídeo. Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for